Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O tema da mensagem nesse dia é impenitência, o pecado infernal. Impenitência, o pecado infernal. Nós acabamos de ler nesse texto a censura do Senhor Jesus acerca de algumas cidades. As pessoas, no caso, que viviam em algumas cidades. E aqui nós sabemos, entendemos que todos os pecados, eles podem levar um pecador para o inferno, condená-lo. Todos os pecados podem condenar um pecador. Mas a questão é que a impenitência, ela é a falta de arrependimento. A impenitência é quando não há arrependimento. E o Senhor Jesus, ele faz uma grande censura a estas cidades. Então aqui no versículo 20, ele começa assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo. Então aqui o Senhor Jesus, ele começa reprovando essas cidades. E por quê? Porque nessas cidades o Senhor Jesus, ele começou iniciando a pregação do seu evangelho. Foi nessas cidades que ele começou a pregar a sua palavra, a pregar o seu santo evangelho. E essas cidades, elas ao menos deveriam ter considerado tudo aquilo que foi pregado, ensinado e feito no meio delas, e chegado à conclusão e à realidade pelas Escrituras Sagradas, pela promessa do Messias, do Cristo que veio no meio delas, e elas deveriam ter considerado ao menos a possibilidade de se arrependerem. E esse é um dos temas que deveremos tratar com muito cuidado, e deve ser um dos temas que a igreja deveria suscitar com muita propriedade, muito cuidado e muita prática nos nossos dias, a questão do arrependimento. Eu tenho falado muito sobre este tema, esta palavra, porque a necessidade de arrependimento é uma necessidade urgente nos nossos dias. E é o que faz diferença, e é o que muda, é um divisor de águas na vida de qualquer pecador, e é o que muda a rota de colisão de um pecador impenitente no seu pecado, na sua iniquidade, vivendo de uma maneira atroz, de uma maneira cruel e perversa, entregue a si mesmo aos seus prazeres e deleites, é o que desviará esse pecador de ser confrontado com a ira de Deus, com a ira divina. E isso é algo que deve causar em nós temor e tremor e muito espanto. É algo que deve nos fazer refletir acerca da realidade espiritual ao qual nós estamos vivendo. E aqui o Senhor Jesus, nós vemos isso porque em Mateus 4,17, não precisa abrir a sua Bíblia, mas só para nós termos ideia, que essas cidades as quais o Senhor lança a sua censura, a sua reprovação, está aqui. Em Mateus 4,17 diz assim: Então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então o Senhor Jesus começou pregando o evangelho do arrependimento nessas cidades.
Porque nos versículos anteriores nós vemos aqui, Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaú, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essas cidades, elas receberam a mensagem, a pregação do evangelho de primeira mão. É interessante aqui também, a partir do versículo de número 21 e 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então o Senhor Jesus, ele usa uma expressão, ai de ti, Corazim, ai de ti. E essa palavra ai, ela é uma expressão de juízo da parte de Deus sobre essas cidades. Ela é uma expressão também primária de luto, uma expressão de dor, uma expressão de reprovação e censura total de Deus a estas cidades. Por quê? Porque Corazim e Betsaida foram cidades favorecidas por Deus. Foram cidades que elas ficavam na sua costa marítima, costeando maritimamente na Galileia. Eram cidades ricas e abastadas. Uma ficava ao leste, a outra ao oeste na Galileia. Eram cidades que foram, de certa forma, abençoadas por Deus, sim. E eram cidades que, aqui nesse contexto, por não terem se arrependido, por permanecerem impenitentes, sem arrependimento diante de Deus, eram cidades que estavam sendo censuradas com o juízo de Deus, da parte do Senhor, como foi no tempo do Antigo Testamento a terra de Canaã. A terra de Canaã foi uma terra que, segundo a palavra de Deus, diz que o Senhor falou ao povo por meio de Moisés que era uma terra que era guardada por Deus. Deus preservava a gordura, a fartura daquela terra, mesmo ainda sendo habitada pelos cananeus, pelas 7 nações que viviam na impiedade diante de Deus. Enquanto a medida deles, da iniquidade e do pecado deles não fosse enchida, Deus não poderia desapossá-los daquelas terras, como ele falou a Abraão lá em Gênesis. Mas aquela terra era uma terra guardada, protegida por Deus. Assim foi Betsaida e Corazim, terras favorecidas e guardadas por Deus, mas porque rejeitaram o Salvador, o seu Evangelho, estavam sendo censuradas por ele, sendo ajuizadas por ele. E nós vemos aqui também que os judeus dessas cidades consideravam as cidades, o povo de Tiro e Sidom, como pecadores, como pessoas totalmente sem Deus, porque havia muita feitiçaria e idolatria em Tiro e Sidom. Então eles não gostavam, eles se apartavam de Tiro e Sidom, como se Tiro e Sidom fossem pior do que eles. Apesar do Senhor Jesus repreendê-los, censurando eles, dizendo: olha, se em Tiro e Sidom se houvessem feito os mesmos milagres, os mesmos sinais e prodígios que foi feito entre vocês, eles teriam se arrependido. E não é que Tiro e Sidom estava sendo excusado, desculpado pelo Senhor. Não é isto. Tiro e Sidom também eram passíveis de juízo. Iriam também receber o juízo de Deus sobre as suas vidas. Mas o propósito de Deus, segundo a Escritura, era com os judeus, ali naquele presente momento. Então eles deveriam, por ser quem era o Messias, o Cristo, eles deveriam ter se arrependido. Por não se arrependerem, eles também sofreriam juízo. Mas, mesmo Tiro e Sidom, os judeus achando daquelas cidades que Tiro e Sidom, os sidônios e os tírios seriam mais execráveis, seriam mais culpados de juízo do que eles também, mesmo sendo judeus, eles também permaneceram na idolatria, que é a avareza, segundo a Escritura, e na rebelião, que é pecado de feitiçaria, segundo a Escritura. Então os judeus também tinham os mesmos pecados,
que essas nações. E eles assim não entenderam por causa de não se haverem arrependido, por permanecerem na impenitência, debaixo do juízo de Deus. Então é interessante nós vermos aqui o que a Escritura, o que a palavra de Deus nos atesta. Que essas nações poderiam ter se arrependido. Se o Senhor Jesus tivesse sido criado, nascido e caminhado em Tiro e Sidom, eles teriam recebido o Evangelho de bom grado. Mas não era propósito de Deus assim fazê-lo. Isso, como falei, não isenta Tiro e Sidom do juízo de Deus pelos seus pecados. Porque todos estamos debaixo do pecado, todos estamos afastados, carentes da glória de Deus. Todos nós estamos, independente de sermos judeus ou gentios, de nascermos num lar cristão, com acesso à palavra de Deus ou não, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos carecemos de salvação. E no versículos de número 22, 23 ao 24, o Senhor Jesus avança. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que interessante, Cafarnaum foi uma cidade que foi dignificada acima das outras por Deus. Porque foi a residência frequente do Cristo, do Salvador. Por isso ela foi colocada dessa forma, de uma forma tão exclamativa, tão dramática por Cristo, ao ponto de dizer que foi erguida até o céu e será abatida até o inferno. Porque o próprio Deus encarnado habitou entre ela, residiu nela, e fez muitos sinais e prodígios naquela cidade. E ela era como a Siló do Antigo Testamento, em que Deus fez ali habitar o seu nome, como está em Jeremias 7, 12 e 14, ao qual Deus também fez censura aos judeus, aos israelitas naquele tempo. Deus fez em Siló habitar o seu nome, e assim em Cafarnaum, Cristo habitou. Cristo fez residência, esteve ali e pregou e ensinou e fez muitas coisas maravilhosas entre eles. Deveria ali haver, mesmo que houvesse rigor, como haverá rigor no dia do juízo, para Sodoma, para essas cidades às quais o Senhor comparou, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, haverá rigor para todas elas, mas haverá menos rigor, e haverá mais rigor para essas cidades que o Senhor coloca aqui como impenitentes, sem arrependimento. E isso nós vemos com tanta clareza, que haverá um juízo para todas, independente do pecado. Do rigor haverá juízo sim para todas. E aqui nós vemos algo interessante. Qual o pecado infernal dessas cidades? Simples, nós falamos aqui na mensagem, estamos falando, o pecado infernal dessa cidade simplesmente é a impenitência. E é o que eu estou falando aqui somente. É a falta de arrependimento. Mas por que o pecado é infernal? Todos os pecados condenam, todos os pecados levam ao inferno. Mas por que a impenitência, a falta de arrependimento, por que é um pecado infernal? Não é porque, no caso, essas cidades, esses povos, na época, os judeus dessas cidades, tivessem simplesmente violado, não é porque eles foram contra a lei moral em si. Porque se fosse contra a lei moral, como todo pecador age diante de Deus, contra a lei, desobedecendo os mandamentos, as leis de Deus, a questão não é essa. Porque se fosse simplesmente contra a lei moral, o Evangelho de Cristo, na sua graça, pode resgatar o pecador da condição de caída diante de Deus, contra a lei moral de Deus. Mas foi muito mais do que isso. Não é só isso. Foi o problema que essas cidades, eles pecaram contra a própria lei do Evangelho, contra o próprio Evangelho que pode resgatar o pecador que está caído no pecado, que desobedece à lei moral de Deus. Porque a lei, pela lei de Deus, vem o conhecimento do pecado. O pecado é a transgressão da lei. E eles foram além, eles foram contra a própria ajuda divina, contra o próprio Cristo que poderia resgatá-los
do domínio do pecado, da condenação da lei moral em suas vidas. Eles rejeitaram o próprio evangelho da graça redentora, a própria graça de Deus. Por isso que o Senhor Jesus foi, no seu sermão, ele foi muito categórico, dizendo que um homem, é muito pior para um homem não somente transgredir a lei, mas a própria graça. Porque quando o homem olha na graça para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou contra Deus. Não é somente o ato de quebrar a lei, de consumar um adultério fisicamente, mas a intenção impura do coração ao olhar uma mulher. Já é o adultério diante de Deus. E isto é atentar contra a própria graça divina. Por isso aquelas cidades rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça de Deus, a graça que vem por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse pecado, ele é infernal, porque não há arrependimento. Quando uma pessoa, ela não somente ela transgride a lei, mas quando ela rejeita aquilo que pode absolvê-la da condenação da lei. É quando o evangelho é apresentado, é muito mais porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então a própria lei de Deus, ela fala na consciência, no coração do pecador o que é certo e o que é errado. Ela já o condena. Então por essa lei, o pecador pelo evangelho, quando ele ouve o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode ser absolvido quando ele se arrepende e crê, recebendo o evangelho do Salvador. Mas quando ele rejeita o evangelho do Salvador, não há mais o que se arrepender, não há mais o que se considerar, não há mais graça. Quando se rejeita o evangelho que vem para salvar, não há mais perdão, não há mais o que se fazer. É impenitência, é só esperar o ardor do juízo vindouro, da ira divina, contra esse pecador, contra essa pecadora, porque não consegue enxergar que carece da misericórdia de Deus. Então essas cidades estavam debaixo do ai, da censura do juízo divino, porque não havia se arrependido. E o Senhor fala que Sodoma, esta cidade, não só teria se arrependido, mas também teria permanecido até hoje, em comparação a Cafarnaum, se o evangelho tivesse sido pregado, se os prodígios tivessem sido feitos no meio de Sodoma. E o Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 32 e 33, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus faz uma severa advertência quando cita aqui Sodoma, em Lucas. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló, quando os anjos, lá em Gênesis 19, 17 ao 26, os anjos eles pegam pela mão de Ló, da sua família, e os tira de Sodoma, porque não poderia destruir Sodoma até que o último justo fosse tirado de lá, para que o juízo de Deus viesse sobre aquelas cidades, para abrasá-las com fogo e enxofre. Quando Deus tira Ló, a sua mulher e suas filhas de lá, o que acontece? Acontece que a mulher de Ló, ela olha para trás e ela é convertida numa estátua de sal. Ela torna-se um monumento da ira divina para a nossa advertência. Ali Deus fez aquela mulher um monumento da ira dele, do juízo dele, para que nós pudéssemos olhar e atentar o que faz Deus com um pecador impenitente, uma pessoa que verdadeiramente não se arrepende. Por quê? Porque os anjos falaram para Ló e para a sua família, não olhe para trás. E ela olhou. Por que ela olhou para trás? Porque ela queria ver, ela queria tentar a Deus e ver se verdadeiramente Sodoma seria destruída por Deus. Ela não acreditou que Deus poderia de fato destruir aquela cidade com juízo. Por quê? Porque o coração dela estava naquele lugar, naquela cidade. É o que o Senhor Jesus diz em Lucas 17, 32 e 33. Vamos ler aqui a respeito dessa passagem, para nós aqui finalizarmos o entendimento desta mensagem. Em Lucas 17, 32 e 33, Jesus diz assim, o Senhor, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele diz no 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la-á. A mulher de Ló perdeu a vida pela desobediência
a palavra de Deus pela rebelião. Ela achava que ainda poderia ter a sua vida em Sodoma, ter a vida no mundo de pecado caído. Ela cedeu à tentação e olhou para trás e desobedeceu porque não creu na palavra de Deus, dada pelos anjos a Ló e a sua família. Ela foi impenitente, foi rebelde, neste último instante e oportunidade de misericórdia, porque Deus foi misericordioso, porque tirou ela também daquela situação, daquela cidade, mas o coração dela não saiu de Sodoma, o coração dela permaneceu em Gomorra. E assim é todo aquele que permanece sem arrependimento, permanece impenitente, ao ouvir o som do Evangelho, a voz do Salvador que diz: arrepende-te do teu pecado, creia e seja salvo, arrepende-te do teu engano, arrepende da tua malícia, arrepende da tua mentira, arrepende da dureza do teu coração, na tua maledicência, arrepende do homicídio que passa no teu coração ao desejar, ao declarar que aquela pessoa está morta para ti no teu pensamento, ao qual você sepultou aquela pessoa. Arrepende-te do teu pecado, arrepende-te para ser salvo, porque se não arrepender o teu coração, você permanecerá como essa cidade de Betsaida, Corazim, Cafarnaum, impenitentes, sem arrependimento, sem mais favor de Deus, sem graça. Porque enquanto houver até pecado, enquanto houver a violar as leis de Deus, ainda há o Evangelho para resgatar, para agraciar o pecador. Mas quando o Evangelho vier para agraciar o pecador, e o pecador ainda assim permanecer no pecado, indiferente, rejeitando a graça que lhe é oferecida, haverá apenas a expectação para esse pecador de um juízo e do ardor da ira divina. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração nesse dia, porque a palavra de Deus diz no Salmo 106, versículo 15, para encerrarmos. Salmo 106, olha o que aconteceu com aquelas cidades, e porque a impenitência, a falta de arrependimento é algo tão grave, tão sério nos nossos dias. Salmo 106, 15, o Senhor falando a respeito do povo de Israel, daqueles que são ímpios. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas, ou seja, fez suas almas definharem. Deus pode até permitir que o desejo do pecado, do pecador, da sua impiedade, da sua iniquidade seja satisfeito. Ele pode viver aqui preso a este mundo, ganhando a sua vida neste mundo. Porém, espiritualmente, ele está morrendo, dia após dia, morrendo espiritualmente na sua própria condenação, no seu próprio desejo, no seu próprio pecado. A impenitência é um pecado infernal, porque a falta de arrependimento cela, sepulta o pecador nas trevas do inferno eterno. Que o Senhor possa falar com esta palavra aos nossos corações, que nós possamos considerar a necessidade de arrependimento nesse tempo das nossas vidas. Que haja arrependimento, que haja busca de arrependimento, para que haja perdão de pecados e que haja fé no Salvador, para que esse perdão possa ser contemplado pelas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor.